Então, galera, vamos lá começar um tutorial, um vídeo tutorial rapidamente aqui sobre Git e GitHub, qual eu vou chamar de Git e GitHub para quem não quer aprender a usar Git. Então, uma forma bem rápida de aprender a usar esse recurso que é extremamente útil. Então, acho que a primeira pergunta que tem que se fazer é: o que se quer evitar usando o Git? Para que ele serviria? Então, basicamente, eu tenho um exemplo aqui. O Git, o que eu quero fazer com o Git é evitar esse tipo de coisa, controle de versão de um arquivo, de um script ou de um programa através da mudança do nome do arquivo. Então aqui eu tenho, por exemplo, read data vr01, read data vr02, vr03, vr04, aí já passou um aqui, vr04 underline old, vr04 para dados de outubro. Então, tudo que eu quero fazer com o Git é simplesmente criar um arquivo, né, que vai ter um único nome, vai ser vr, pode ser isso aqui, e essas versões vão poder ser acessadas dentro de um só arquivo, só que uma de cada vez, tudo bonitinho, entendeu? Podendo comparar uma com a outra. E outra coisa que se quer evitar também é que, por exemplo, aqui eu tenho, né, outros scripts. Vamos supor que um desses scripts aqui referencie dentro do seu código um outro script, como por exemplo esse daqui. A partir do momento que eu passei para a versão 02, eu vou ter que atualizar essa referência também nesse cara aqui. Então eu preciso ficar mudando. Eu posso esquecer. Outra coisa que eu quero evitar, por exemplo, esse aqui começa com 01, 02 e esse daqui vai para vr underline 03. Então esse daqui é um erro que pode consumir tempo no desenvolvimento e pode acabar você executando o código com o script errado, gerando um erro aí e gasta-se horas para descobrir qual é o erro e simplesmente às vezes é uma nomenclatura do arquivo. Então, mostrar aqui um exemplo rápido do qual é o poder do Git, né? Esse daqui é um screenshot que eu tirei de uma tela. Aqui é o mesmo arquivo, que eu botei aqui GeoPy-Dicas, só que são duas versões diferentes. Entendeu? Essa daqui é uma versão, a primeira versão, e essa daqui é a versão 2, né? Então, o Git ele vai te dizer exatamente qual é a diferença entre as duas versões. Na versão 1 não tinha essa linha, na versão 2 tinha essa linha. Né? Aqui mostra bem o poder do Git, essa comparação entre duas versões diferentes. Então, começar a baixar as ferramentas para começar a usar o Git o mais rápido possível. Bom, fazer o download dos softwares necessários, né, para começar a usar o Git. Basta vir no Google ou no Bing e baixar as ferramentas no site de cada um. Eu vou usar, tem que baixar o Git, o software do Git, e a interface que eu vou usar com o Git vai ser o próprio VS Code. O VS Code é um programa que eu acho maravilhoso, é um editor de texto que serve voltado para programação, tem um monte de plugin. Acho que simplesmente é um dos melhores IDEs que tem atualmente, inclusive pela interface dele com o Git. Então já vamos começar a instalação aqui do Git rapidamente. Tem um monte de opçãozinha que ele vai pedir para botar, mas é só ir dando basicamente next em tudo. Next, 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 isso. Manda ver. Enquanto ele vai instalando, vamos falar o que é Git e o que é GitHub. Acho que todo mundo já ouviu falar em Git e GitHub e as pessoas confundem o que é Git com o que é GitHub. Então, Git é basicamente um software, né? Um software que faz o controle de versão de um ou mais arquivos através da criação de repositório dentro da pasta que abriga esses arquivos. Tá? E o que é GitHub? GitHub é uma plataforma de hospedagem online, ou seja, é uma página de internet
né, que faz a hospedagem dos repositórios baseados em Git. Aí o objetivo é facilitar o compartilhamento de código de programação e o desenvolvimento desses códigos para várias pessoas de forma simultânea. Isso daqui é a minha definição, né? É assim que eu entendo essas duas coisas. Se quiser entender melhor, talvez ler lá a definição no Wikipedia, mas é basicamente isso daqui. Vamos lá, já instalou o Git. Vamos instalar o Visual Studio Code. Basicamente, eu gosto de instalar ele na raiz, mas pode instalar onde quiser. Visual Studio Code. Botar aqui, Next. Selecionar essas opções todas. Next, Next. Não precisa selecionar, mas se quiser, pode selecionar. Ele instala rapidamente. E vamos ter que instalar também algumas outras extensões dentro do Visual Code para usar o Git. Ele já tem um básico, mas tem uma outra extensão dentro do Visual Studio que também é muito boa. Então, vou pegar aqui a extensão é GitLens. Só clicar nesse quadradinho aqui, que são as extensões. E instalar o GitLens. Tá? É tudo bem rápido. Aqui eu vou instalar também um plugin do Python para o VS Code que vai facilitar ver aqueles arquivos que eu vou dar como exemplo. Não precisa. Se você vai lidar com outra linguagem, não precisa, mas nesse caso aqui eu vou usar. Então, essa daqui foi a própria Microsoft quem desenvolveu essa extensão. Então vamos lá, com programas baixados, instalados. É importante dizer que aqui eu estou usando uma interface como usuário padrão. Eu não sou usuário administrador. Então é possível ver que dá para instalar tanto o VS Code quanto o Git, mesmo que você não seja administrador da máquina. Então vamos lá seguir os próximos passos. Então antes de começar a fazer a interface, usar o Git para valer, só dar uma olhada rápida aqui na interface do Visual Studio. Aqui você tem um botãozinho que é o Explorer, onde você pode abrir a pasta que você vai trabalhar e você consegue visualizar os arquivos. Então vamos abrir aquela pasta que eu criei aqui, com aquele exemplo. Tá, já abriu a pasta e botou aqui listado todos aqueles arquivos para eu escolher. Esse daqui é o botão Source Control, é um botão do Git que já vem integrado no próprio Visual Studio Code. Então com esse botão aqui a gente consegue fazer um repositório novo e dar diversos comandos pro Git. Esse daqui é o botão das extensões, né? É onde eu consigo instalar as diversas extensões que o Visual Studio Code oferece. Esse daqui é o botão do GitLens, que é uma extensão que ajuda o usuário a visualizar o histórico de commits do Git. Daqui a pouco a gente vai ver o que é direitinho esses commits. Mas é basicamente o histórico do controle de versão. Você consegue ver por aqui bem fácil. É uma extensão extremamente útil. Tá, então vamos começar a fazer o controle de versão daqueles scripts que foram criados ali. Tá, então sabendo tudo isso, estamos prontos aqui, vamos criar nosso primeiro controle de versão de uns arquivos. Para isso, eu criei aqui uma pastinha no desktop com exemplos. Tá? Então aqui são dois arquivos que eu quero colocar no controle de versão, função e projeto Y. E esses outros arquivos aqui eu não quero que tenha controle de versão, porque eles são, por exemplo, arquivos de saída ou são arquivos que não
não são importantes para fazer o controle de versão. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui no Visual Studio e abrir essa pasta através do Visual Studio. Tá? Eu tenho que abrir a pasta e não o arquivo, porque o Git ele precisa estar para ele entender, né, o Visual Studio entender como o Git, ele precisa abrir a pasta do projeto. Então vamos abrir a pasta, projeto Y. Pronto. Está aberta aqui e aqui eu consigo visualizar os arquivos, todos os arquivos que estão dentro dessa pasta, projeto Y e função. Então, para inicializar o meu banco de dados, né, o meu controle de versão, é só clicar no botãozinho aqui do Source Control e inicializar repositório, que ele vai criar uma pastinha aqui dentro chamada .git. Então, clica aqui. Criou, ele já criou. Cadê a pastinha aqui? Ih, não apareceu? Menti? Não, não menti. Na verdade, é o Windows que não mostra, porque ele cria uma pasta .git como arquivo oculto. Então é só você vir aqui nas opções do Windows, Show Hidden Files. Não que você precise fazer isso, mas só para mostrar que ela realmente está aqui dentro. Pronto, a pastinha está aqui criada. Tá? Então, depois disso, você vai selecionar os arquivos que você quer fazer o tracking do controle de versão. Eu vou adicionar esse arquivo função e esse arquivo projeto _y. Então, para você ver o Git, ele antes de fazer o commit, né, que seria o primeiro passo lá do controle de versão, ele pega os arquivos que você quer e bota nessa função, né, nesse pré-estágio aqui que ele chama de Staged Changes, tá? Que é basicamente como se fosse um painel do Windows, aquelas janelas do Windows que tem várias opções, e você vai selecionando o que você quer fazer, e essas opções só passam a valer quando você aperta no Apply. No Git é mais ou menos a mesma coisa. Primeiro você seleciona quais arquivos você quer fazer o controle de versão, coloca ele nessa área aqui que ele chama de Stage, e só depois ele vai fazer o commit, que é criar o passo no controle de versão. Tá? E aqui vai aparecer o primeiro lugar que a gente vai ter que fazer a nossa... vai ter que usar um pouquinho a linha de comando, mas eu prometo que é rápido e é bem indolor. Tá? Então a gente... Aqui no commit, primeiro commit você escreve uma mensagem qualquer. Normalmente o pessoal na web escreve first commit, que é a primeira versão. E quando você apertar aqui em commit, ele vai aparecer um erro, mas nada de se preocupar. Ele está dizendo aqui que você ainda não especificou um nome de usuário. Isso é uma coisa que você só vai ter que fazer uma vez. Então vamos fazer uma vez aqui. Por quê? Porque ele vai colocar o teu nome no commit. Então vamos lá botar aqui open git log, só clicar aqui e ele vai te dar uma dica aqui do que ele está precisando. Vamos ver, cadê a dica? Opa, tá aqui, ó. O que está faltando para ele é isso aqui. Copia esse negócio, vem aqui no terminal, apaga esse exemplo e bota aqui seu e-mail só para te identificar, que ele identifica quem é que fez o commit, tá? Uma vez fazendo isso daqui, estando no seu usuário, você nunca mais vai precisar fazer isso daqui de novo, porque ele está criando uma configuração global. Então todos os futuros repositórios, controle de versões que você criar, vão usar isso daqui como padrão. E o outro que ele também estava querendo, a dica está aqui em cima.
Agora pode fechar essa janela. Pode clicar aqui em commit. E agora deve dar tudo certo. Tá? Bom, feito o primeiro commit, começou a chover agora, vai fazer um pouquinho de barulhinho, mas vamos continuar gravando. Então, o primeiro commit já foi feito. Vamos criar qualquer coisa aqui, uma diferença no arquivo, para a gente fazer um segundo commit e ver como é que o Git vai mostrar pra gente a diferença entre os dois arquivos. Então eu vou colocar aqui simplesmente printdf, salvei. E a hora que eu salvei, ó, o Git já mostrou aqui que esse arquivo função foi modificado. O outro arquivo não foi modificado, então o Git não mostrou ele. Se eu modificar ele aqui agora também, botar aqui, ó, se eu modificar, salvar, Ctrl S para salvar, ó, o Git já identificou que os dois arquivos foram mudados e já está dando inclusive a diferença entre um e outro. Tá? Então eu posso selecionar os dois de novo para fazer um segundo commit. Aí ficam esses arquivinhos chatos aqui e ficam atrapalhando. Você pode colocar eles num negócio chamado git ignore. Tá? Se você clicar aqui com o botão direito em cima dele, você pode botar aqui essa opção add to git ignore. Se você for ver nessa pasta, não tem nenhum arquivo, mas a hora que eu botar esse git ignore, ele vai criar um arquivo aqui. Ó, tá vendo? Ele criou esse arquivo. Todos os arquivos que tiverem dentro desse git ignore, ele vai ignorar. Então você pode inclusive botar aqui um ponto .txt e ele vai passar a ignorar todos os arquivos .txt que estão dentro dessa pasta. Existe uma certa ciência em usar esse arquivo git ignore, mas a princípio vamos parar por aqui mesmo, que já é o suficiente para que a gente quer. Depois posso fazer um outro tutorial específico sobre esse git ignore. Ou então também consultar sempre o help dele, né, na internet, que vai te dar bastante dica. Tá? Vamos lá, feito isso, vamos criar o nosso segundo commit. Pode nomear ele da maneira como você quiser, second commit ou simplesmente de um print qualquer. Ainda não coloquei ele na coisa staged, mas se eu clicar aqui, ele vai falar, quer fazer o stage de todos os arquivos? Sim. Pronto, ele já fez o segundo commit. Beleza, agora eu tenho duas versões diferentes do mesmo arquivo. E como é que eu faço para ver essas versões diferentes, para ter o tracking disso, que é o que eu prometi, né? Então vamos dar uma olhada nisso daí agora. Bom, existe uma série de atalhos para você ver quais foram as diferenças, né, colocadas nos arquivos entre cada commit. Então você pode clicar aqui com o botãozinho Git aqui ativado, você pode clicar aqui embaixo, commit, clica aqui no first commit, ele vai te dizer qual é a diferença entre, né, o que foi incluído no arquivo. Aqui é a versão anterior, ou seja, é um arquivo vazio, e aqui é o que você incluiu no first commit, a mesma coisa no outro, no projeto, tá? E no segundo commit que a gente fez, a inclusão de um print, se você clicar no nome do arquivo, ele vai te mostrar a diferença entre o first commit, né, e o segundo commit que a gente chamou aqui de inclusão de um print. Bom, aqui tá vendo como a gente colocou aquele global
user global email, user email, ele fala aqui para você qual foi, quem fez a modificação. Então ele está falando aqui, quem fez foi você, Plinio@gmail. Né? Fala o que foi feito aí, né, direitinho em cada commit. Inclusive na linha aqui também ele fala, ó, quem fez essa modificação. Tá? No caso fui eu, 17 minutos atrás. É muito bacana esse negócio. Então, vamos lá para o próximo passo, que seria fazer o push desse banco de dados, né, desse controle de versão para o GitHub. Tá, então a primeira coisa que a gente precisa fazer para colocar isso no GitHub, e lembrando que isso não é nenhuma coisa necessária, super necessária para usar o Git, é só se você quiser publicar isso ou colocar isso online, e não necessariamente precisa ser colocar online e deixar aberto para qualquer um mexer. Você pode criar um repositório privado também, mas no caso aqui eu vou criar um repositório público. Então para isso você tem que ir lá no site do GitHub primeiro, entra com seu usuário, né? Vem aqui, cria um novo repositório, vou chamar de Git curso simples, coloca uma descrição qualquer. Opa, Git. Define como público e não seleciona nenhuma dessas opções. Tá? Se selecionar não vai dar certo, então deixa isso aí tudo em branco e cria o repositório. Agora que você criou o repositório, o Git ele vai te dar um link, que é esse daqui. Você pode copiar, simplesmente apertar nesse botão aqui, que ele copia para você esse link. Volta lá no... Voltou aqui no Visual Studio. Pode vir aqui em Remotes. Clique em Add. Bota um nome simples aqui. Git curso. Primeiro Remote Name, né? Git curso. E depois aquele link que o GitHub forneceu pra gente. Pronto. Já conseguiu, já colocou ele aqui como repositório remoto. Às vezes o Git pode pedir para fazer o login do Visual Studio. Se isso aparecer, pode deixar o Visual Studio fazer o login no site do GitHub, não tem problema nenhum, tá? Basta apenas continuar. Então já adicionou como repositório remoto. Se você vier aqui, ainda não mudou nada aqui no repositório, tá? E agora a gente vai fazer o push, que é simplesmente pegar esse repositório local e passar ele pro repositório remoto. Para isso você pode vir aqui, clicar nesses 3 pontinhos e fazer push. Aqui é capaz que dê erro, vamos ver. Tem um erro que ele disse provavelmente que não tem repositório configurado, mas você tem outra coisa, você não precisa usar essa linha de comando não. Só você vir aqui no push, pull e fazer um push to. Aí apareceu essa barrinha aqui em cima, clica aqui curso, né, o Git curso, que já está com o coisa certo, o caminho certo. Vai pedir para você fazer um acesso lá no site do Git. Ele abriu aqui e não puxou a janela, mas vamos lá. Autorizar. Autorizado. Pronto. Já está indo para lá já. Quer fazer o git fetch? Pode fazer. Clique yes aqui. Agora a página do teu repositório, quando você for ver, já está aqui com os arquivos, tá? Isso aí.
Bom, e agora o que falta é fazer o movimento contrário, né? Pegar um repositório que esteja aqui disponível no GitHub e fazer o download para a pasta local. Antes, só mostrar uma dicasinha aqui no Visual Studio. Para abrir o terminal, aquele terminal que aparece aqui embaixo quando o Git reclama de alguma coisa, você aperta Ctrl aspas, tá? Aí ele abre o terminal, que é equivalente ao terminal CMD, mais ou menos a mesma coisa. Aí além desse terminal aqui, ele dá para você escolher se abrir diversos terminais. Se abrir outro, por exemplo, ele vai aparecer aqui nessa lista. Tem o Debug Console, o Output, daí tem o Output do Git e diversas extensões aqui com que ele trabalha. No caso aqui ele está sempre mostrando o Git, tá? Mas é Ctrl aspas. Então, só botando aqui aspas. Isso no teclado BNT2 ou então aquela teclinha do lado do 1, eu acho que no teclado americano eu acho que é TIL. Mas bom, é isso aí. Isso é para abrir e fechar, o atalho para abrir e fechar esse terminal. E acho que outra coisa interessante também no Visual Studio é o botão F1, que aparece essa barra aqui em cima. Aí você pode acessar, por exemplo, alguns comandos que estão listados aqui, das extensões ou das funções já inclusas no próprio Visual Studio. Então tem funções aqui do Git, tem funções do Git Lens, é só você escrever aqui que ele vai começar a achar. Tá, então, sem mais delongas, vou fechar essa pasta aqui. Close folder. Pode salvar tudo. Vou fazer o download agora de um outro repositório usando o Git. Deixa eu ver aqui meus repositórios. Vou pegar esse aqui, GeoPy Dicas. Então, o que eu tenho que fazer para fazer o download e criar o repositório localmente? Eu venho aqui, clono, né, coisa. Eu copio e cola, ou aperto aqui para ele colar esse link. Aí você cria uma nova pasta em qualquer lugar. Abre ela aqui no Visual Studio. Open folder. Pode inicializar um repositório aqui. Pronto. Já inicializou a pastinha Git que foi criada ali. Aí você vai pegar Remote, Edge, GeoPy Dicas, o nome. Deixa eu pegar aqui de novo o link. Pronto, adicionou. E agora você vai fazer, antes você fez o push, agora você vai fazer o pull. Tá? Aqui de novo, se eu não me engano, se você clicar só aqui ele vai dar erro, vai falar que não tem repositório remoto adicionado. Só vim aqui, pull from. Vai aparecer aquela barrinha aqui em cima, já com a opção aqui. GeoPy Dicas. Pick a branch. Esquece isso por enquanto, aqui eu não expliquei o que é branch, mas também não é necessário no momento para entender usar o básico do Git, que é o objetivo desse tutorial. Então clica aqui. E pronto, ele já fez o download do repositório que estava lá no GitHub. Né? Tá aqui o arquivo. Inclusive, se você vir aqui no File History, Remotes, Commits, você já vai ver os diversos commits que tem aqui. Tá? As diferentes versões. Se fizer
falando aquele aviso do Python. Se fizer alguma modificação, fez alguma modificação aqui, teste, salva, vai aparecer que houve uma mudança, faz um novo commit, vou botar aqui teste de commit. Dá um commit. Sim, eu esqueci aquela parte do fazer o stage, né? Mas aqui ele está me oferecendo para fazer isso já e já fazer o commit. Então, yes. Maravilha. Commit. Agora tem um novo commit aqui. Inclusão. Opa, essa aqui de cima. Teste de commit. Com mudança insignificativa. Tá? É isso aí. E agora eu vou mostrar também, por exemplo, você fez esse commit, mas se arrependeu de ter feito o commit. Então eu vou mostrar agora como é que faz para voltar atrás, né, num commit que você fez e você se arrependeu. Então é só pegar aqui, clica com o botão direito e undo commit. Pronto. Tá. No Git, se você for no help do Git amend commit, você vai achar essa função como git amend, tá? Vale a pena, principalmente, você dá uma lida aqui, ver o que ele faz, tal, se você quiser usar por linha de comando, tá? Mas é basicamente isso daí. Importante saber é que, por exemplo, se eu tenho um histórico aqui de 7 commits, eu só consigo desfazer o último que eu fiz. Então, se eu tenho 7 commits, eu só consigo desfazer o 7º. Eu não posso desfazer e eu não posso apagar o terceiro commit, por exemplo, numa lista de 7. Tá? Isso daí é impossível, o Git ele não deixa você trabalhar dessa forma. Tá? É isso aí. Uma outra dica, eu acho que é interessante também saber, é o comando stash. O que é o comando stash, né? Vamos supor, por exemplo, eu fiz botei umas linhas aqui, aí botei alguma coisa aqui que, por exemplo, está atrapalhando a execução do código. Vou botar um outro parâmetro aqui. E aqui também. Aí eu vou tentar rodar esse código. Ele não vai deixar eu rodar o código. Vai dar erro. Por quê? Porque eu coloquei alguma coisa errada e agora eu quero simplesmente voltar para trás. Então, para voltar para trás, eu posso dar o comando stash, que só clicar aqui em nome do arquivo, stash changes. Aí ele vai voltar para trás, ele não vai apagar essas informações, ele vai gravar essas informações no stash, entendeu? E vai voltar ao que era o commit anterior. Então vamos aplicar aqui para ver. Stash meshes. Arrependimento de mudança de código. Pronto. Tá vendo? Agora ele voltou atrás, mas ele gravou essas mudanças aqui no stash. Ó, tive que dar um refresh para aparecer. Aí ele vai mostrar as diferenças do stash. Tá? Se você quiser, dá para reaplicar, dá para voltar, né, o que era antes, né, depois da modificação que você fez, ou então você simplesmente descarta isso daqui. O stash é importante saber que o stash ele não acompanha o commit, ou seja, se você fizer stash aqui, ele não vai jogar para o GitHub junto. Tá? O stash fica armazenado localmente. E o stash você pode apagar também com maior facilidade.
mudanças indesejadas, mas é basicamente isso daí. Se você quiser fazer mudanças, fez alguma mudança indesejada ou mudou alguma coisa, não sabe o que é, você consegue dar o stash, comparar as mudanças que você fez, sem precisar necessariamente dar o commit. Outra coisa interessante também do stash é, por exemplo, você está mexendo alguma coisa, aí fez algumas mudanças, não quer fazer um commit, você quer na verdade fazer o pull, né? O pull é pegar os dados do GitHub. Aí se você tentar fazer isso, você está com o arquivo modificado, não fez o commit, ele não vai deixar você fazer o push do GitHub. Então você chega lá simplesmente dá um stash, pega todas as mudanças, joga elas nesse coisa aqui e dá o push e pronto. E mesmo assim as mudanças que você fez, se você quiser dar uma olhada de novo, vão estar armazenadas aqui. E é isso aí. Outra dica interessante é que eu mostrei como que o Git ele mostra a diferença entre um arquivo e o outro, por exemplo, aqui, né? Qual é a diferença entre esses dois arquivos. Mas se eu quiser voltar atrás, eu não preciso necessariamente copiar isso daqui e colar no novo arquivo. Eu posso fazer o checkout, que aqui nesse Git, se eu não me engano, aparece switch to commit. Então vamos supor que eu tenho esse commit aqui, mas eu quero voltar atrás, eu quero voltar ao arquivo como ele estava aqui. Para isso eu simplesmente posso clicar aqui e escolher selecionar switch to commit. Vai ver que esse master aqui em cima vai desaparecer. Tá? Mas isso não quer dizer que você não perdeu aquilo. Você simplesmente, se você quiser, você vai começar a editar o arquivo. Opa, deixa eu abrir aqui. Você vai começar a editar o arquivo como ele estava antes. Se você quiser voltar para trás, você pode fazer um novo commit a partir daqui, não tem problema. Ou então, se você quiser voltar para aquele segundo, você vem aqui no repositórios. Isso daqui talvez esteja tudo fechadinho, só clicar aqui, clica em branches e o commit aqui, GeoPy Dicas, o segundo commit. É só clicar aqui com o botão direito e switch to commit. Pronto. Ele voltou pra cá. Tá? Isso aí. Bom, então essa daí foi uma introdução bem rapidinha ao Git. Eu queria que demorasse 5 minutos, mas eu acho que já tem mais de meia hora de vídeo. Tem vários vídeos aqui. É o básico do básico, mas o básico do básico do Git já serve para muita coisa, já ajuda muita coisa, já ajuda a manter os arquivos mais organizados, né? Só lembrando que essa pasta aqui o Git cria e não é para a gente mexer, né? Ele mesmo é quem vai mexer nessa pasta aqui, então não mexa aqui dentro. Mas aí, se você quiser saber os outros comandos do Git, o que são branches, que são coisas bem interessantes também, não é difícil. E é bem útil, principalmente quando você está trabalhando com diversas pessoas ao mesmo tempo. Ou então você quer criar uma versão de teste do arquivo, depois, se você quiser, você vai desenvolvendo na versão de teste e depois você consegue fazer o merge desse novo branch de teste com o branch master. Tem um monte de coisa no Git ainda para dar uma olhada, mas existem muitos tutoriais aí na internet. Então eu vou ficar só nessa parte de introdução ultra rápida e com o mínimo de linha de comandos possível. Tá? É isso aí, valeu.